Pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso aqui sobre desenvolvimento mobile básico, nosso módulo, e a gente vai ver um pouquinho do que é essa nova plataforma, esse novo framework, né, da, da Google, que é o Flutter, né? O Flutter é um framework, um ferramental onde vai te possibilitar desenvolvimento de aplicações para mobile, para celulares. E ele é multiplataforma, tanto para o nosso querido Android, quanto para iOS. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar com vocês o material para dar uma orientação nesses nossos primeiros passos aqui. Vamos lá. Tá melhor. Então, o que nós vamos começar a brincar aqui, né? Com o Flutter. O Flutter nasceu em 2018, a gente vai ver um pouquinho de história, e o seu companheiro Dart. Então, o Flutter, eu diria que é toda a parte de designer, né, do nosso aplicativo para celular, e o Dart é o que vai dar vida a ele, que é a parte de programação. Tá? Então, o objetivo é, como a gente havia dito inicialmente, ele é um nível básico, que com esse curso que nós vamos ministrar aqui para vocês, vocês vão ter a capacidade de já montar alguns aplicativos em Flutter, tá? Usando a linguagem Dart, tá? E já para ir adiantando um pouco o nosso trabalho, a nossa mão na massa, eu vou pedir que vocês, né, eu vou deixar aqui no chat os links, né? O que nós vamos precisar? A parte do Android Studio, do VS Code da Microsoft e do Flutter, tá? O nosso SDK. Algumas observações muito importantes, tá? Por enquanto, só baixem, tá? Os pacotes, porque existem algumas customizações. Então, enquanto a gente conversa um pouco aqui, vocês já vão adiantando essa parte e vão baixando. Algumas observações importantíssimas. Se você está com uma máquina que tem 8 GB de memória, se o seu Intel, né, não for pelo menos um Intel i5, eu diria o seguinte para você, tá? Você pode usar o Android Studio, porém, a sua performance vai ficar lenta. Nós vamos usar aqui, né, focado no Windows, apesar de ser multiplataforma, mas o curso a gente vai focar no Windows. Existem algumas dicas para os equipamentos, né, da Apple, os iMacs, que é possível também rodar, tá? Uma plataforma. Não muda muito a questão, né, de como instalar os pacotes, só com as particularidades, obviamente, né, da plataforma do iMac, mas eu recomendaria o seguinte: quem tem 8 GB de memória, utilize o VS Code da Microsoft. Porém, é importante salientar que a gente depende do Android Studio. A Google, antigamente, quando foi lançado, você tinha um pacote do Android SDK. Hoje você não consegue mais baixar esse pacote. A gente precisa baixar a ideia inteira do Android Studio. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência, que a gente vai ter que baixar a parte do Android Studio todinha. E quem for tá com problema, né, limitação de memória, então aí a gente vai usar o VS Code, mas teremos que baixar o Android Studio de qualquer maneira. O pacote do Flutter é tranquilo, a gente sempre vai utilizar a última versão, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos ver na estrutura desse nosso curso, tá? Nosso curso ele vai ter uma duração de 16 horas e 4 horas por dia. Então, a gente vai ver a história do Flutter e do Dart. Vamos dar uma introdução, né, ao conceito de cross-plataforma e a instalação e configuração do ambiente, tanto do Android Studio como para o VS Code e, obviamente, a instalação do próprio Flutter, tá? Vamos instalar os plugins que nós vamos utilizar nas IDEs, né? Tanto do Flutter como do Dart. E vamos ver como crio dentro da nossa IDE
o emulador, isso é muito importante, porque assim, quando você desenvolve um projeto, né, de mobile, é importante a gente verificar algumas questões. Nós precisamos saber como é que vai ficar isso na tela do nosso celular, né? Do celular onde a gente vai propagar esse aplicativo, né? A gente distribui tanto na loja do Google como na loja da Apple, a gente vai ver isso, mas são os procedimentos, né, que a gente vai mostrar, a gente não consegue simular isso, infelizmente, porque tem a parte de pagamento, né? Então ninguém vai querer testar um pagamento sem antes estar com o seu aplicativo 100%. Então, a gente dá as dicas de como fazer isso, tá? A gente vai mostrar como criar o emulador, e isso ajuda bastante, tá bom? Obviamente, você tem como também mandar rodar diretamente no seu celular, mas a gente vai ver, por enquanto, nesse curso básico, como criar esse simulador, que é importante. E aí, a gente vai entrar na parte da programação, né, da linguagem Dart, onde a gente vai ver toda a parte de programação, que são variáveis, operações, condicionais, repetições e funções, tá? Vamos ver também aí, o que fascina no Flutter é a parte dos widgets, ok? Então, o que são os widgets? Tudo que se referencia ao visual que vai ser apresentado na tela do celular, no Flutter a gente chama de widget, tá ok? Então, o que são esses widgets? São a parte de layout, de colunas, de linhas, de botões, texto, imagem, e a gente vai criar isso, tá? Um aplicativo, tem um aplicativo de exemplo aqui, Fase do Dia, mas também a gente vai criar do zero o famoso Hello World, que todo curso de programação você aprende, né, a criar o Hello World. A gente vai fazer isso aqui também. E, por fim, né, para fechar o curso, a parte da publicação, né, tanto no Google App, né, e no Apple Store, tá bom? Nós temos um processo avaliativo aqui, né, que se você entregar todas as evidências, é um desafio que a gente chama, então, você colocar em prática tudo o que você viu aqui no curso, né? Então, se você entregou todas as evidências, né, o código, fonte, as imagens da teleexecução, você vai ter uma pontuação de 3 pontos, você entregou parcial 2 pontos, você entregou todas as evidências e conseguiu fazer uma inovação, ou seja, algo que você não viu nesse básico aqui, mas você foi atrás, você estudou, só vai ser considerado um ponto e meio atrás, um ponto e meio a mais, tá? Então é importante isso. E se se entregou apenas uma evidência, você vai ter um ponto agora. Não tem como, né, a gente pontuar se você não entregou nada. Aí fica difícil, né, para aquisição de certificado, tá bom? E a nossa nota de corte é 70%, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho do Android, a história dele, que ele é um sistema operacional, quando surgiu, tá? Vou dar um resumo um pouco rápido aqui, porque eu quero mostrar aqui para vocês os sites para poder, principalmente do Flutter, eu quero dar uma navegada enquanto a gente está baixando aí, eu quero mostrar para vocês como navegar lá no site do Flutter, que é muito importante, tá bom? Então, a gente vai ver o conceito do sistema operacional, o que compõe o sistema operacional, todo o software está sendo executado em cima do sistema operacional, isso é importantíssimo dizer, tá? A gente depende disso, não importa se é Windows, se é Linux, se é macOS, não importa. A gente precisa do sistema operacional para poder conversar com a máquina, tá bom? A gente vai ver um pouquinho disso, a história do Android, a história, né, dos smartphones, e quando eu vejo, né, a história do smartphone, eu, sinceramente, eu fico saudosa, porque esse gráfico aqui de evolução, né, eu tive todos eles. Então, com exceção do iPhone, eu tive todos eles, tá? Então, eu faço parte da história também, tá bom? Queria mostrar aqui rapidamente para vocês, abrir aqui, tem o site do Flutter, do Dev, tá? Tudo isso eu vou passar para vocês por e-mail e aqui no chat já já, tá bom? Pessoal, dica importante, muito, muito importante, né? Toda a documentação de TI, toda a documentação original é sempre em inglês, tá? A gente está usando o Chrome aqui,
mas use tudo em inglês. Então, quando a primeira coisa que eu pedi para vocês baixarem lá seria o Flutter, né? Então, aqui, você vai dar um Get Start, e aqui nós temos todos os sabores, vamos dizer assim, de sistemas operacionais. Então, ele até traduziu aqui, veja, eu estou forçando para o inglês aqui, ele traduziu Windows para janelas, né? O Windows, macOS, Linux e tem o Chrome OS, tá bom? Nós estamos aqui utilizando o Windows, então a gente vai pegar o Windows. Existem alguns pré-requisitos, tá? É importante, sempre vamos baixar a última versão, tá? O Chrome insiste no português aqui também. Importante, pessoal, quando vocês baixarem o arquivo zipado, né? Ele vai cair na sua pasta de download. Para o curso, tá? Vocês criam uma pasta na raiz chamada SRC. A partir do momento que vocês colocarem esse arquivo zipado do download nessa pasta SRC, a hora que vocês forem extraí-lo, ele vai criar esse diretório Flutter, tá bom? Importante, não instale o Flutter que contém um caminho com caracteres especiais. Isso dá problema dentro da IDE, tá bom? Então, vamos seguir aqui esse padrão, tá certo? Em relação ao Android Studio, né? Eu coloquei lá Android Studio, download, tem esse site aqui, tá? Aqui você já vai cair e você já vai baixar. Ele identifica o seu sistema operacional e você diz para ele que quer que baixe essa versão, tá bom? Por enquanto, só baixe, tá? Não façam nada ainda, que a gente tem bastante coisa para ver. E o VS Code, não é? O VS Code download, tá? Visual Studio Code da Microsoft, tá bom? Para Windows, tá? Então, você vai baixar aqui o seu instalador do usuário, o x64, e por enquanto é isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutinhos, tá? Para que todos baixem, façam os downloads e a gente começa, tá bom? Vou começar com um pouco da história, ele já está aqui, eu já tenho baixado, não vou fazer isso. E aí a gente dá uns 10 minutos mais para baixar, e aí a gente começa a mão na massa. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui do início do Android, né? O Android, o sistema operacional, então, como eu disse, todo o hardware, tudo aquilo que a gente vai ter que interagir com a máquina, ela não entende a nossa linguagem, né? Então, eu preciso de algo que interaja com a máquina para obedecer os comandos que eu preciso executar nela, né? Então, o Android foi um sistema operacional, né? E o sistema operacional serve para isso, para interagir e para, à medida que eu for acoplando dispositivos nele, esse sistema operacional ele vai entender, né, essas inserções que eu estou fazendo no hardware e ele vai instalar os devidos drivers para o software poder fazer a operacionalização correta do que eu quero utilizar, tá bom? Então, o Android, ele é um sistema operacional que tem essa função, eu uso em celulares, em tablets, né? Tem agora até painel de navegação de carros, de alguns carros, de algumas marcas que tem isso, o HB20 parece que tem, eu não sei se tem mais algum outro fabricante de carro que utilize. As TVs Smart utilizam Android, enfim, né? Tem uma gama aí de dispositivos que eu posso utilizar o Android. Então, ele iniciou numa época e chegou a um dado momento, ele tomou corpo, né? Lá pela década de 90, que houve a massificação de celulares no Brasil, ele tomou corpo e a Google não é boba, ela ficou de olhinhos bem abertos e resolveu comprar, tá? Aqui a gente falou, né, que o sistema operacional ele tem vários sabores para os devidos hardwares que eu vou querer usar. Então, o Android é um caso, né, para os iPhones tem que ser o sistema operacional da Apple. O Windows já teve o Windows Phone, né? Foi uma tragédia, depois eu conto com detalhes para vocês. Enfim, Linux, existem N sistemas operacionais.
tá? Aqui a gente, né, acabou de dizer que para o sistema operacional eu vou conectar os meus devices aqui, e que vamos atualizar aqui a tela para ficar melhor para vocês, né? Então, eu tenho todos os meus devices, ele vai gerenciar os processos na hora que eu vou executar o meu programa, memória, qualquer recurso, os dados, enfim, tudo que precisa interagir com o usuário, que sou eu, tá? Bom, disse que nos anos 90, né, o smartphone ele começou a massificar no Brasil, e anos 2000 chegaram aparelhos celulares já com câmeras digitais, acesso à internet, e aí sim, até, né, dados aí de 2022, houve um boom imenso por conta da pandemia, de utilização de celulares, internet no celular e desenvolvimento de aplicativos. Dois profissionais que trabalharam muito na pandemia. Os desenvolvedores de sistemas, pessoal de TI e pessoal da área médica. Esses são os pessoal que mais trabalhou. Bom, né, 2003, o Android começou a focar nos sistemas operacionais com foco em câmeras. 2005, a Google comprou o Android. 2005, pessoal, não faz tanto tempo assim. 2007, foi anunciado o Android pela Open Headset Alliance, né? Os fabricantes, eles sempre criam algumas cooperativas, de estudo, digamos assim, para poder lançar seus produtos, tá? E é assim que se vão massificando, né, as tecnologias. Né? Primeiro Android de 2018, eu não tive esse HTC, tá? Mas já era algo fascinante para a época, que toda a parte gráfica, né? Instalava os olhos, né? Olha só que interessante. Atualmente, é o sistema operacional móvel mais usado no planeta, o Android, cerca de 3 bilhões de aparelhos em operação. E eu acredito que aqui no Brasil ele ganha disparado, porque o iPhone é, infelizmente, muito caro para a nossa realidade aqui no país, tá bom? Essa evolução que eu falei, eu tive todos de 1990, né? O Motorola PT 550, Motorola Startup, esse era algo assim que quem tinha estava na crista da onda, né? Ele ficava pequenininho, ele fechava, né? De flip com essa anteninha. E aí vieram os Nokias, né? Quem teve Nokia teve celular para toda a vida, diria para vocês, tá? Veio a Motorola em 2004 com alguns modelos mais, né, coloridos, telas coloridas, de flip também. A Sony Ericsson entrou no mercado, LG, e aí em 2009 a Apple se posicionou e lançou o seu primeiro iPhone. Samsung também, e em 2014 a Apple foi melhorando cada vez mais, né? Acho que estamos no iPhone 13 ou 14, se não me engano, mas é algo assim ainda para nossa bolso um pouco caro aqui no Brasil. Eu acho que os que sobrevivem, Samsung, Motorola, a Nokia, infelizmente, a Microsoft quis comprar a Nokia e lançar o seu Windows Phone, foi uma tragédia, não funcionava. Minha sobrinha teve um, foi complicado, tá? Enfim, esse aí é a evolução dos smartphones. Eu tive quase todos, com exceção do iPhone, tá? E aí, o que aconteceu, pessoal? O Google, quando comprou, eles queriam fazer uma graça. Então, alguns nomes, né, de licenças tinham o nome de doce. Mas é importante lembrar o que o Android, ele é um sistema operacional baseado no Linux, né? Ele tem aí como berço pai, berço mãe, o Linux, mas é importante dizer que o Linux ele é open source, mas não é por causa disso que eu vou criar minha marca de celular, né, meu hardware, e tacar lá um Android e vou vender. Não, eu preciso pedir a benção para o Google, tá? Não é bem assim. Então, existe aí um contrato que você tem que firmar, né, com o fabricante e com o fabricante de hardware com o desenvolvimento do Android. Não é assim que funciona, tá bom? Então, teve vários, né? Existem versões aí, Lollipop,
cupcake, donuts, enfim. Isso foi até 2019. Depois eles começaram a versionar numericamente, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem. Na apostila de vocês tem isso tudo muito mastigadinho, tá bom? Todas as versões, ó lá, começou com, né? Lá embaixo, cupcake em abril de 2009, donut, eclair, foil, isso, e assim vai, né? E aí, né, a gente colocou aqui até 2020, mas 2020 é a versão do Android 11, tá bom? E a gente pode também utilizar o Android para outras aplicações, como eu falei no início, né? TV Smart, câmeras, enfim, né? Smartwatch, a Samsung tem, tá? Eu não sei se tem outras tecnologias, mas no mercado atualmente, quem é o campeão com Android é a Samsung. A Apple tem o dela, obviamente, tá? Aqui em 2007 começou, né, pelo Steve Jobs, né, fundador da empresa, a criar o seu hardware para mobile, né? Então, depois que eles criaram o iPod, eles começaram a ter a ideia de criar o iPhone, né? E foi lançado em junho de 2007 com as tecnologias de internet via Wi-Fi, armazenava 1.500 músicas, então é algo assim mais estiloso mesmo, tá? Deixa eu ver aqui o que é interessante. Em 2010, ele também passou a usar o mesmo sistema operacional para os iPads e também para o Apple Watch. Então, a Apple também tem o Apple TV, tá? Eles têm, parece que um box para conexão de IPTV, enfim, tem muita tecnologia aí, tá? Olha, nós temos um dado aqui em relação ao mercado mobile que diz o seguinte: expectativa de até o final de 2021 o setor movimentar 6,1 trilhões no mundo. Tá? Então, o que a gente entende por isso? Que mobile está efervescente no mercado. Só que o mercado está deficitário de profissionais na área de mobile. Então, por isso que estamos aqui aprendendo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada, tá? Vamos fazer um intervalo. E aí a gente começa a falar do Flutter e entrando no Flutter a gente já parte para a instalação, tá bom? Então vamos dar uma paradinha e até daqui a pouco.